Aqui quem está falando é seu irmão, seu amigo, pastor Paulo Araújo, teólogo, filósofo, ex-sacerdote, ex-padre, e vamos estar trabalhando um assunto muito sério, que é o julgamento da igreja. Faz parte da primeira grande visão de João em Apocalipse. Este julgamento da igreja tem a ver com as 7 cartas que o apóstolo João escreve em Apocalipse. A primeira carta que vamos estar abordando agora é a carta de Éfeso, né? Em sequência, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dentro disso, nós estamos falando agora a primeira carta, sobre a carta de Éfeso. E eu quero, antes de tudo, falar uma coisa. Nós vamos ver um paralelo entre as 7 cartas de João, as 7 parábolas, que está em Mateus 13, e as 7 cartas, as cartas, aliás, que Paulo escreve às 7 cidades. O que há de comum entre essas 3 passagens, 3 perícopes, 3 porções da Sagrada Escritura? As cartas de João, em Apocalipse, as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, e o destino de Paulo, que é as 7 cidades, né, da Ásia. Então, primeiramente, nós vamos ver que na Éfeso a palavra significa desejável. Trata-se da igreja na sua fase inicial, então a fase agradável. Então, a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, a igreja da época de Jesus, a igreja na época dos apóstolos de Cristo. Nesta época, nós temos também a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear. Então, ela corresponde a essa primeira fase da carta aos Efésios. E temos a ver com a Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Nisto, nós podemos observar que há um paralelismo. Então, o início da igreja, o pontapé da igreja. A igreja de Éfeso não é uma igreja ideal, é uma igreja desejável. Por quê? Porque lá há contendas, lá também há discussões, lá também há algo nela que não funciona como deveria estar funcionando, que faz como não deveria estar fazendo. A segunda igreja que nós temos, a carta em Apocalipse, é sobre Esmirna. Começa a partir do versículo 8 e vai até o 15. É a fase de sofrimento da igreja, a fase da perseguição da igreja. O que é a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna corresponde à segunda fase do cristianismo, né, da história da igreja, onde é a época do Coliseu, é a época dos mártires, a época das torturas, a época dos espetáculos romanos. E ela corresponde exatamente à parábola do joio e do trigo. Por que o joio e o trigo? Porque o joio representa a parte negativa do homem e a parte negativa da igreja, enquanto que o trigo corresponde à parte positiva. Dentro disto, na igreja de Esmirna, nós temos, aqui fala no Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, a igreja de Esmirna passa por 10 momentos, 10 fases de perseguição. Então são 10 etapas. Dessas 10 fases de períodos de perseguição, nós temos a primeira, que foi feita com Nero, a segunda, que é feita com Diocleciano, a terceira com Trajano, a quarta fase vamos ter o Marco Aurélio, a quinta, Sétimo Severo, a sexta, Máximo da Trácia, a sétima, Décio, a oitava, Valeriano, a nona, Aureliano, e por último nós temos a 10ª fase, que é Diocleciano. Então, nós vamos passar por 10 fases, 10 períodos, 10 Césares perseguindo a igreja. É a igreja dos mártires, a igreja do Coliseu, é a igreja do sofrimento. Isto corresponde à parábola do joio e do trigo, onde há uma certa peneirada. E uma carta que encaixa bem com esse período da igreja é 1º e 2º a Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai estar falando exatamente de uma igreja espiritual, uma igreja carismática, mas ao mesmo tempo uma igreja carente, uma igreja que ainda é muito menino, que tem que aprender muitas coisas com a palavra.
A terceira fase que nós temos aí da igreja, o terceiro período, é a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento. O que é casamento de quem? É um casamento pervertido. É quando o Estado, quando a igreja se une com o Estado, ou seja, a igreja se une com a política. É o período em que começa com o imperador Constantino. Então, há um casamento da igreja com a política. Esse período de casamento da igreja com a política, nós chamamos de cristandade. Cristianismo é seguir Jesus Cristo. Cristandade é um fenômeno político, econômico, ideológico baseado na terra. Isso é cristandade. O que acontece? No ano 500, Constantino tem uma pseudo-conversão. Por que eu falo pseudo-conversão? Porque não existe nenhum registro acerca do batismo de Constantino. Então, Constantino é um imperador que no ano 500 ele vai dar liberdade aos cristãos. Os cristãos vão ser libertos. E logo em seguida, vai ter o chamado Édito de Teodósio, que é o imperador que vai substituir Constantino. Teodósio, ele pega e começa a fazer uma série de leis para que o cristianismo possa crescer. Então, o que acontece? Dentro disso, nós vamos ter o seguinte: se tornar cristão tinha uma vantagem. Você passava a não ser mais perseguido, você ganhava um par de roupa, uma muda de roupa, um lote de terra. Então, nesse período, há um grande crescimento de pessoas que se convertem ao cristianismo. Mas ele se converte interessado nos benefícios que o cristianismo pode trazer. Isto corresponde, em Mateus 13, à parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é uma verdura. Você chega numa feira e fala, eu quero uma mostarda, vão te mostrar na área de verdura. Então, quando você planta uma semente de verdura, você espera colher verdura. Só que na parábola de Mateus 13, do versículo 30 e 32, aquela semente de mostarda, ao invés de dar uma verdura, ela vai gerar uma árvore. Isso é um crescimento anormal. Então, é um crescimento anormal. E quando ela se torna uma árvore, nesse crescimento, dizem que as aves do céu vêm fazer ninho. O que acontece? As aves dos céus, na Bíblia, principalmente em Apocalipse, faz menção de espíritos imundos, como está lá em Apocalipse. Então o que acontece? O crescimento normal da igreja, aquilo que deve ser normalidade na igreja, acaba se tornando anormal. E quando se torna anormal, gera um problema. E esse problema só serve para quê? Para agariar coisas estranhas dentro do sistema da igreja. Vocês podem observar, a igreja às vezes começa pequena, humilde, simples, carismática, e daqui a pouco ela vira um sistema. E um sistema complicado, um sistema até diabólico. Ou seja, as aves do céu vêm fazer ninho. O que é isso? Os diabos vêm morar dentro da igreja. E aí a coisa tira o rumo. A normalidade da igreja é completamente estranha. Então, quando Constantino deu a libertação aos cristãos e Teodósio baixou seu decreto, dando vantagens sobre a pessoa ser cristã, o que ocorre? Nesse período, há um crescimento fora do normal, anormal da vida da igreja. Então, esta é a terceira fase da igreja. É o início da chamada cristandade. E aí nós vamos ter uma sequência nesse período da cristandade, porque os bispos vão se tornar príncipes e os príncipes vão se tornar bispos. Então, vai ser uma mistura da igreja com a política de uma forma anormal e de uma forma crescente, né? E dentro dessa anormalidade vai ter outras coisas também. Por exemplo, nesse período, cada cidade no Império Romano tinha seu deus patrono, de cada cidade, de cada aldeia, de cada vila. E agora esses deuses das cidades vão sendo substituídos pelos cultos aos santos. Então, onde havia um deus pagão, agora vai ser substituído por um santo. Então, dessa maneira, a Igreja Católica cria seus padroeiros. Então, aquilo que antes era dedicado a deusas ou deuses, passa agora a ser dedicados a santos, né? A santos católicos.
Outra coisa também que nós temos juntamente com isso, a questão de certas prerrogativas que vai acontecer. O que vai acontecer? Doenças antes, onde se recorria à cura dos deuses, agora vai ser buscada na cura dos santos. Então vai ter santo para política, santo para morte, santo para doença A, para doença B. Então há uma certa paganização, né, que está sendo introduzida dentro do cristianismo. E dentro dessa questão que nós temos visto aqui, nós estamos vendo que a carta de Paulo, que corresponde a esse período da igreja de Pérgamo, é a carta aos Gálatas. Então, carta aos Gálatas de Paulo, ele vai abordar assuntos que não dá para a gente explicar agora, só numa aula mais complexa, que vai abranger esse período da história da igreja. A quarta fase da igreja, agora que nós estamos vendo, é a fase da Tiatira, que significa sacrifícios contínuos. Isso está em Apocalipse, quem pode olhar a Bíblia, né? Apocalipse 2, a partir do verso 18. Então, a partir do verso 18, nós vamos ter o seguinte, né? Apocalipse 2, esta fase da igreja, que corresponde ao que seria a igreja católica atual. Lá, nessa igreja de Tiatira, tem uma mulher. E esta mulher tem uma associação com a idolatria. Muito forte. Outra coisa que nós vemos nessa questão da Tiatira, a missa é tida como sacrifício. E exatamente a palavra Tiatira tem a ver com isso, com sacrifícios contínuos. Na Igreja Católica existe o papel do sacerdote, do padre. O que o padre faz? O sacerdote, em qualquer religião, ele está associado ao sacrifício. Então, tem tudo a ver a Igreja de Tiatira com essa questão dos sacrifícios, que está associado a essa imagem da igreja. E isso também corresponde na Bíblia à parábola de Mateus 13:33, onde ele fala de uma mulher que pega 3 medidas de farinha e joga fermento no meio. O fermento na Bíblia é tido como aquele algo que corrói, né? Por isso que Cristo manda alertar contra o fermento dos fariseus e dos herodianos. Fermento, quer dizer, o fermento dos religiosos, o fermento dos políticos. Então, aquilo que antes era a palavra de Deus, essa farinha pura, imaculada, ela passa a ter elementos que vão contaminar ela. E no final desse período chamado de Tiatira, desse período da cristandade, nós vamos ver a questão das perseguições. Então, todos aqueles que se levantam contra o sistema, contra a religião, passam a ser perseguidos. É nesse período que se estabelece, principalmente em Portugal, Espanha e na Itália, uma coisa chamada Santa Inquisição, onde primeiro procura bruxas, procura hereges, e aí tem uma coisa, faz parte dessa unidade entre Estado e Igreja, começa a haver interesses comuns. Lá no livro de História Medieval de Aquino, ele coloca muito isso, o interesse do Estado, por exemplo, para torturar o herege, o suposto herege, para a confissão do herege. Por quê? Porque quando a pessoa era acusada de heresia, e durante a tortura ela se declarava bruxa, ou se declarava herege, o Estado, a partir de então, tinha o direito de confiscar os bens do herege. Ou seja, não deixava nada para os filhos nem para a família. Então, por isso que aquela questão da tortura, para que o cara, a mulher que está ali sendo torturada, ela confessasse, para que esses bens não pudessem ser herdados nem pelos filhos, nem pela mulher, nem pela família. Então o Estado tomaria posse de tudo isso. Então há um complô entre a Igreja e o Estado na questão da Inquisição. E muitos daqueles que se levantaram, né, falando sobre a verdade, ou querendo levar o povo para a Bíblia, para a Palavra de Deus, como João Hus, Lutero, Calvino, então eles são tidos como hereges. E passam a ser perseguidos, e sofrem por causa disso. E aí dão início, né, a quinta fase da igreja, que vai ser a fase de Sardes, né, a quinta fase da igreja. Mas a carta de Paulo aos Efésios, ela aborda assuntos que correspondem literalmente a esse período de Tiatira,
do capítulo 2 de Apocalipse, né? Carta à igreja de Tiatira. Então, nós temos a carta aos Efésios. Se a gente começar a olhar algumas linhas da carta aos Efésios, nós vamos ver que parece que está falando exatamente para esta igreja desse tempo. Então temos três coisas, né? A igreja de Tiatira, nós temos a parábola da mulher, da farinha, que pega 3 farinhas, lá de Mateus 13, e, por fim, nós temos também, paralelo a isso, a questão da carta aos Efésios. A quinta carta que o apóstolo João dirige é a igreja de Sardes e faz parte do quinto período da história da igreja. É o período da Reforma Protestante. A palavra Sardes representa restantes. E aqueles que restam, quer dizer, aquela pequena porção, aquele, né, o que sobra. E esse resto, ele descobre um tesouro muito precioso. Então, a parábola que está escrito lá em Mateus 13, sobre o tesouro escondido, é uma coisa que bate muito forte acerca desse período da igreja, que é o período de Sardes, onde Lutero e outros reformadores descobriram um tesouro. Que tesouro é este? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E eles começam a dar ao povo acesso à palavra de Deus. A reforma protestante aproximou a multidão daquilo que Deus quer, que é a palavra dele. Como viver o cristianismo? Como fazer a vontade de Deus? Primeiro tem que ter conhecimento. Conhecimento que é da palavra de Deus. E isto foi graças à reforma protestante. Então, esse tesouro escondido, onde a pessoa descobre um tesouro que está no terreno, e aí o que ele faz? Ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno, para adquirir exatamente o tesouro que está ali escondido. E dentro disso nós temos a carta de Paulo aos Filipenses, que é algo que corresponde a esse período da igreja de Sardes. E fala na carta aos Filipenses do viver do Espírito. E é exatamente a Bíblia como a palavra do Espírito, o ensinamento do Espírito, né? O Espírito que fala aos nossos corações. Porque a Bíblia ela pode ser vista de vários ângulos, como livro de história, de geografia, mas nada disso tem sentido para a vida nossa. A Bíblia só passa a ter sentido para nós quando ela é vista como palavra de Deus. Quando a gente entende que nada que está nela é por acaso, que tudo tem uma sequência, que nada está ali colocado ao Deus dará. O Espírito Santo é que está conduzindo ela. Aqueles 66 livros, com pessoas diferentes, em épocas diferentes, sendo conduzidos com um único propósito. Isto é obra essencialmente do Espírito Santo. O sexto período da igreja é a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia é composta no grego de duas palavras, philos e adelphos, que significa amor de irmãos. É o período que nós entendemos do reavivamento da igreja, da época dos grandes avivamentos que houve na história da igreja a partir do final do século XVIII, XIX, né? E aí nós temos as grandes figuras como Moody, John Wesley e vários outros avivalistas, né? John Knox e muitos outros. Então, é o período do reavivamento da igreja. É um período assim onde começa parece que brotar os dons, né, de uma forma muito intensa, quer dizer, aquilo que parecia que estava adormecido ao longo dos séculos começa a vir tudo à tona. Então começa a aparecer comunidades que não apenas estão buscando a palavra de Deus, mas estamos buscando o viver os dons, o viver os frutos do Espírito Santo, né? E lá em Mateus, capítulo 13 também, versos 45 e 46, nós vamos ter a parábola da pérola, a pérola que está no fundo do oceano, dentro de uma ostra, né? E é achada essa pérola de grande valor que está escrito lá em Mateus 13. O que é esta pérola de grande valor, né? É esse avivamento que o Espírito Santo faz nos crentes, mediante a palavra, a oração e uma vida de santidade voltada para Deus. Então, nesse período, nós temos um período muito bonito, saudosista, na mente de muitos irmãos, que é esse despertar do Espírito Santo a partir da igreja de Filadélfia, né? E dentro dessa igreja, uma das cartas que abrange esse período, que se destina esse período, a carta aos Colossenses.
E as cartas ao Colossenses, ela centraliza a Cristo como cabeça. A igreja é o corpo, mas Cristo é a cabeça desta igreja. Tudo é por Ele, para Ele, por Ele. Então, esse viver do Espírito, ele nos faz um viver para Cristo, ele nos desperta para Cristo. E essa carta aos Colossenses, ela aborda exatamente Cristo como centro do universo, da humanidade, o sacrifício de Cristo. E na sequência disso nós temos a última carta, que corresponde ao último período da igreja, que é o que estamos vivendo, que é de Laodiceia. E a palavra Laodiceia significa direito dos povos, o direito do povo. É o período nosso. Laos significa povo no grego. E dentro da sequência das parábolas, das 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, nós temos a ver a parábola das redes, dos pescadores que jogam as redes e chegam na praia para separar os bons dos ruins. Quer dizer, é o período de julgamento. E nesse período de julgamento há uma separação entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E dentro disso temos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque na carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das cartas que ele mais aborda acerca da morte, do arrebatamento, da vida eterna, do estar para sempre na presença de Deus. Então, a carta aos Tessalonicenses é o último período da igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é derivada, é como se fosse uma mistura de todos aqueles períodos anteriores que houve da igreja. Mas a gente vê então uma igreja do povo. Por que do povo? Porque o sagrado e o profano começam a se misturar. E muitas coisas do mundo começam a entrar para dentro da igreja. E muitas coisas que não faziam parte do viver cristão, do viver Cristo, agora começam a se misturar no meio desta igreja. Então, nós acreditamos pela nossa fé que nós estamos na última igreja, no último período da igreja, aguardando o quê? A parousia. O que é a parousia? É a segunda vinda de Cristo, é o advento, né? O segundo Natal que nós estamos esperando. No primeiro Natal, Cristo vem em carne. E aí então Cristo, ele inaugura a igreja, Mateus 16, 18. Mas agora nós estamos esperando um segundo Natal, que é quando Cristo vem como juiz, para julgar essa igreja que nós estamos vivendo hoje, nesse período nosso. Irmão, se você gostou, se você se sentiu bem com esse canal, se te ajudou, se está te ajudando, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal, quanto mais se inscrever melhor. Comente com seus amigos que dia após dia, semana após semana, nós estamos preocupados em trazer bons conteúdos teológicos que vai ajudar muito o seu viver cristão, vai ajudar muito as suas pregações, o seu ministério. Nós queremos ser bênção e queremos também que você nos ajude divulgando e compartilhando. Fique com Deus. Amém.